Aos nossos participantes, nossos professores convidados nesta EBD. Temos aqui hoje o pastor Ednei, está acompanhando aqui essa EBD, juntamente com a gente. Ele é o co-pastor aqui desta igreja. Temos também aqui os nossos professores convidados. Nosso presbítero Silvio Ferreira está aqui ministrando logo mais o primeiro tópico desta EBD. Temos aqui o nosso diácono, professor Samuel Gonçalves. Samuel está ministrando logo mais o segundo tópico. E temos aqui o nosso professor, pastor Cariús, que está ministrando logo mais o terceiro tópico dessa EBD. Eu sou o Adilson Andrade, sou um dos ministros aqui desta igreja e sou também coordenador dessa escola bíblica. Amém? Agora nós vamos estar fazendo oração. Eu vou convidar aqui, e hoje eu vou aproveitar mais dele aqui, do pastor Ednei, está fazendo essa oração. Em seguida, nós estaremos ouvindo um louvor. Pastor Ednei. Glória a Deus. O Pai do Senhor, irmãos, vamos estar em pé, por gentileza. Porque eu quero chamar o Milton, já pode se posicionar aqui, por favor. Glória a Deus. Estamos na casa do Senhor e é hora de nós estarmos tranquilos e nos alimentarmos da palavra do Senhor. Deus tem provido para a sua igreja a mesa farta de alimento espiritual. Glória a Deus por todos vocês que estão aqui, porque o Senhor providenciou esta manhã para que eu e você pudéssemos estar juntos, aprendendo mais da palavra do Senhor. E você que já está conosco através do Facebook, do YouTube, Deus abençoe a sua vida. Também receba de Deus, da parte de Deus, a palavra que vai encher a sua vida. Vamos estar orando. Papai querido, em nome de Jesus, estamos na sua presença mais uma vez. Somos gratos a Ti, Deus, pela bondade e a misericórdia que já se renovou nesta manhã nas nossas vidas, Senhor. Estamos felizes, contentes, porque o Senhor nos deu mais um dia, Senhor. Providenciou para nós o ar para respirarmos. E nós, humildemente, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, da Tua palavra. Por isso nós Te pedimos, fala ao nosso coração, enche a nossa vida, Senhor, porque nós vivemos em função da Sua palavra. A Sua palavra nos alimenta, nos fortalece, nos enche. Por isso nós estamos em pé, Senhor. Queremos reconhecer que não somos nada sem Ti e reconhecer que Tu és Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Tu és tudo para nós, papai. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos que estão nos lares agora, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em trânsito. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos as Tuas bênçãos sobre os Teus filhos e que eles tenham, Senhor, um dia abençoado, além, Senhor, de se alimentar da Sua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e já Te agradecemos. Amém. A igreja diga amém. Glória a Deus. Ainda em pé, querido, vamos estar adorando o nome do Senhor. Convidar o Milton, os nossos músicos aqui. Vamos cantar juntos, adorando o nome do Senhor, poderoso Deus. Todo mundo conhece essa canção. Aproveite para adorar o nome do Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Glória a Deus.
Deus. Aproveite para adorar o nome do Senhor, pois Ele é digno de toda a glória, de toda a honra e todo o louvor. Ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Mais uma vez, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Ao que está sentado, aleluia, aleluia, Senhor, o trono, toda a honra, toda a glória pertence a ti, Senhor. Aleluia, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória para todos sempre. Somos 100% dependentes de Ti, Senhor. Maravilhoso Deus da glória. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, na exposição da Tua palavra, Senhor, nesta manhã, usa os Teus filhos, Senhor, o irmão Silvio, o Cariús, o Samuel, que sejam bocas do Senhor nesta manhã, portadores da preciosa palavra, que possamos ser renovados, Senhor, nesta manhã, cheios de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Meus irmãos, nesse momento nós já vamos dar início à nossa ministração da nossa EBD. Porém, antes, o nosso professor Silvio, ele vai estar lendo, Silvio não, Milton, ele vai estar lendo a leitura diária desta lição de hoje. Com você, Milton. Graças a Deus, eu também cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bom é estarmos aqui para aprendermos mais uma porção da sua maravilhosa palavra. Estamos estudando nesse trimestre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Hoje já chegamos na lição de número 4, dia 26 de junho de 2020. O tema da nossa lição: a construção do templo enfrentou oposição. Vamos estar lendo aqui o texto áureo, ele está no livro de Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Nos diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A nossa verdade prática nos diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada no livro de Esdras, capítulo de número 4, versículos de número 7, 9, versículos de número 11 a 13, versículos 15 e 16 e versículo de 21 a 24 do mesmo capítulo de número 4. Vamos estar assim lendo a nossa leitura bíblica em classe neste momento. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Sussanquitas, Deavitas, Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram: teus servos, os homens daquém do rio, em tal tempo, saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos e os tributos e as rendas.
e assim se danificará a fazenda dos reis, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízos dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém e aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Graças a Deus. Irmão evangelista Adilson, nosso coordenador. Amém, irmãos? Nesse momento, então, nós estaremos ouvindo a ministração do primeiro e segundo tópico pelo nosso professor Silvio. Com você, Silvio. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para mim é motivo de alegria de estar aqui na casa do Senhor, por estar trabalhando um pouco longe, tenho me ausentado. Deus permitiu nos aqui nesta manhã para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Quero agradecer ao pastor Ednei, ao pastor Adilson pela oportunidade. E pedir para o Robinho, que está ali atrás, irmãos, para caprichar, viu? Para deixar eu bem mais bonito do que eu sou, né? Nesse trabalho aí, presencial e dentro das redes aí, né? Digitais. Então, irmãos, hoje nós vamos falar da lição número 4. Hoje, para mim, ficou a responsabilidade de falar do tópico 1 e o tópico 2. E nós vamos estar falando sobre a construção do templo, né? Que enfrentou oposição. Para a gente dar uma recapitulada rapidamente, para quem não assistiu à aula passada e as anteriores, para nós entendermos aqui rapidamente, só uma pincelada, irmãos. Nas aulas anteriores, Deus vai e toca no coração de um inimigo, o rei da Pérsia, chamado Ciro. E aí Deus toca no coração dele e ele libera o povo para retornar, os judeus para retornar na cidade de Jerusalém, reconstruir o templo e assim por diante. E aí nesse primeiro grupo retorna Zorobabel e com um grupo de 50 mil, aproximadamente 50 mil judeus. Tem mais dois retornos, que é o segundo retorno, na época de 458 a.C., Artaxerxes libera e vem Esdras com outro grupo aí de 2.000 pessoas aproximadamente, para retornar com o culto dentro do templo. E o terceiro grupo, na época do rei Dario, o rei da Pérsia também, 445 a.C., que ele libera Neemias, né? Neemias volta com um grupo pequeno de judeus para reconstruir os muros do templo, tá? Então, nós na lição de hoje, nós vamos focar nesse primeiro grupo de Zorobabel, né, para reconstruir o templo. E nas lições próximas, as 5 e as 6, nós vamos falar de Esdras e vamos falar de Neemias, ok? Só para a gente contextualizar. Então,
Deus toca no coração de Ciro, e aí Zorobabel retorna, eles vêm tudo contentes, felizes, motivados, animados para reconstruir o templo. E aí, na lição anterior, a gente vê que eles edificam o altar, começa com o altar, começa a fazer a festa dos tabernáculos, né? A festa das primícias, e aí eles começam a cultuar a Deus, a oferecer sacrifício, holocausto, e começa esse trabalho de remissão dos pecados, né? Como dizia a lei, né? A lei de Moisés, ali em Jerusalém. Na lição de hoje nós vamos dar sequência nisso. Então eles ali, fazendo esse trabalho com o altar, eles começaram a receber ali, Zorobabel começa a receber as ofertas, começa a receber condições, cartas lá de Ciro, e começam a comprar os materiais para realmente edificar o templo. Eu não sei se os irmãos lembram, esse aqui é o segundo templo, está sendo reedificado, né? O primeiro templo foi construído por Salomão, e nessa época agora, Zorobabel vai comprar, por exemplo, cedro, no mesmo lugar onde Salomão comprou, né? Cedros lá do Líbano, né? Então eles começam a ter esse material, cortar as pedras, preparar tudo para a reconstrução do templo. E aí a reconstrução do templo começa pelo alicerce, irmãos. O alicerce é a base do templo, e nesse alicerce começaram a colocar as pedras lá. E aí todos apresentavam muita animação para o trabalho, né? Muito, vamos dizer assim, muitas pessoas antigas, né? Que tinham visto o templo anterior, aquela destruição, aquelas coisas todas, agora estavam vendo a reconstrução. Isso mais os anciãos, né? E a nova geração também estava animada pelas histórias que os pais contavam, os avós contavam e assim por diante. Estavam animados. E aí quando começa essa reconstrução do templo, irmãos, eles inauguram com uma grande solenidade. Eles fazem uma festa muito grande, né? E aonde reúne os sacerdotes, reúne todos os levitas, começam a cantar louvores, a chorar. Então os anciãos, os mais antigos, choravam muito pela alegria de ver, né? É um choro de alegria de estar vendo o templo sendo reconstruído, e os mais novos cantando, louvando a Deus com esses símbolos. Então foi uma mistura ali de ver o altar ardendo fogo, né? Continuamente, dia e noite, fazendo sacrifícios pela remissão pelos pecados, e agora o povo começando a ver os alicerces do templo sendo erguidos, sendo feito. Então, o lançamento foi celebrado com uma solenidade de muito júbilo. Eu não sei se os irmãos lembram o que é júbilo, né? Júbilo é uma grande alegria, contentamento, entusiasmo, né? Regozijo, segundo o dicionário Michaelis. É uma alegria realmente muito forte, a ponto de haver muito choro, muito cântico, muito louvor. E de tal forma que eles ouviam de longe os judeus cantando, louvando a Deus. Então muitos sacerdotes dos levitas, outros chefes de família mais velho, que tinham visto o primeiro templo, choraram muito, né? Isso está em Esdras 3, versículo 12 e 13, né? E com a última colocação ali das últimas pedras do alicerce, aí que realmente realizou-se essa celebração, ok? Eu queria dizer para todos os que estão nos assistindo pelo Facebook, se você tiver alguma dúvida, escreve aí uma pergunta, viu? Nós temos excelentes professores aqui, inclusive alguns aqui que estão online no momento, ali o Doblinski, né? O Rogério, tem vários, e até nós aqui mesmo. A hora que a gente terminar, a gente pode responder as perguntas aí no Facebook, para quem está participando. Participe, hein? Então começou todo esse trabalho. O primeiro grupo de judeus a voltar para Jerusalém havia deitado ali os alicerces do novo templo. Isso aproximadamente no ano 536 a.C., em meio a muita emoção e expectativa. Essa reedificação do templo foi resultado de um despertamento da parte de Deus. E aí eu queria ressaltar alguns pontos. Deus sempre está trabalhando em cuidar da sua igreja, irmãos. Deus nunca deixa a sua igreja abandonada sozinha. Deus está sempre cuidando. E por mais que você possa ficar impressionado, puxa vida, Deus tocar no coração de um inimigo, um rei persa, um rei que maltratava, que invadia as nações, que levava cativo, fazia coisas horrendas. Deus tocou no coração dele.
né? Deus tocou no coração dele para liberar e o povo de Israel voltar, né, a Jerusalém e trabalhar, como já foi dito aí em lições passadas. E agora esse povo, irmãos, está trabalhando para reedificar o templo, e eles concluem ali a colocação das pedras do alicerce. Então agora ocorre muito júbilo, muita alegria, e eles começam a trabalhar para edificar o templo. Só que aí, irmãos, uma coisa importante para a gente falar é o seguinte: os alicerces são sempre as primeiras partes de uma construção, sempre, né? Toda construção ela tem que começar por uma parte, e a parte inicial sempre são os alicerces. E nessa parte dos alicerces, quem trabalha na igreja, tanto naquela época como no dia de hoje, é o Espírito Santo de Deus, irmãos. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele sempre convence o homem. No passado eu achava que o Espírito Santo convencia o homem só até a gente aceitar Jesus. Depois eu descobri que depois que a gente aceita Jesus, ele continua convencendo a gente do pecado, da justiça e do juízo. Eu lembro que tem um versículo que fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta do nosso coração, da nossa vida, e Ele está sempre batendo. Nosso Deus é um Deus honrado, é um Deus educado, Ele não invade nenhum coração, nada na sua vida. E aí a gente entendia que quando a gente abre o coração, a gente deixa Jesus entrar, a gente aceita Jesus, Jesus entra na nossa vida, não é isso? Amém? Só que aí eu descobri que muitas pessoas deixam Jesus entrar na sua casa, na sua vida, e colocam Jesus lá na sala. E tem vários cômodos da casa que Jesus nunca entrou. E nós temos que estar sempre abrindo essa porta, porque Jesus continua batendo. Oi, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então nós temos que abrir todas as portas da nossa vida. Será que tem o quartinho da bagunça lá, o quartinho da finança, o quartinho da imoralidade, o quartinho da impureza? Será que tem um quartinho qualquer lá na sua casa que Jesus ainda não entrou? Precisa entrar. E esse trabalho do Espírito Santo é o trabalho de fundamento, é o trabalho da estruturação. E ele diz na sua palavra, deixa eu ler o versículo aqui, que ele fala dos alicerces. Muitos sacerdotes no primeiro ano. A igreja do Senhor é um edifício. Aqui, neles vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2:22 na versão Nova Internacional. Então nós agora estamos sendo moradas, estamos sendo edificados por Jesus através do seu Espírito Santo. E aí, irmão, mas como que fica isso? 1 Coríntios 6 fala uma coisa muito importante. Diz assim, olha, 1 Coríntios 6 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Não sabeis que esse corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, esse versículo de 1 Coríntios 6, ele vem dizer que nós não somos mais de nós mesmos, que nós somos comprados, e que o Espírito Santo habita agora, não na nossa alma e no nosso espírito, habita no nosso corpo. Já pararam para pensar nisso? Habita no nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, nosso corpo físico, nosso corpo material, habita dentro de nós, e que nós não somos de nós mesmos. Será que realmente estamos conversando com o nosso dono, com o nosso Senhor Jesus, que é dono da nossa vida, conversando com Ele, pedindo orientação e seguindo suas diretrizes, suas orientações? Ou nós estamos fazendo o que a gente acha que deve fazer, a gente faz o que a gente bem entender, ninguém manda em mim não, e assim por diante? Será que nós somos filhos ou nós somos outra coisa? Então nós temos que realmente obedecer, seguir a orientação de Jesus. E como que a gente obedece e segue a orientação de Jesus? Através do Espírito Santo de Deus, que se revela através da sua palavra. Então a palavra de Deus, Jesus uma vez diz assim, essa palavra que eu vos digo, ela é espírito e vida.
né? A palavra de Deus, através da Bíblia, que a gente lê a palavra de Deus, ela é espírito e vida, nos edificando, nos ensinando, não só a aceitar Jesus, para quem ainda não o fez, né? Não somente isso, mas para crescer, né? Em amor, em alegria, em benignidade, em bondade, em fé, em mansidão e temperança, que são o fruto do Espírito. Então nós temos que crescer, irmãos, temos que crescer em maturidade espiritual, crescer na fé, né? Essa parte de crescer na fé, a gente está até comentando ali antes de iniciar a aula, irmãos, quantos irmãos crentes, né? Eu não estou falando daqui não, de Taubaté, estou falando da minha igreja onde eu aceitei Jesus, lá na Pedro Lessa, lá em Santos. Quantas pessoas estão desesperadas por causa dessa pandemia? Quantos estão desesperados, perderam a fé, estão morrendo de medo? E vocês sabem que o contrário de fé não é a dúvida, o contrário da fé é o medo, irmãos, é o temor. Jesus andando em cima lá do lago de Genesaré, né, ao encontro dos discípulos, ei, não temais, eles acharam que estavam vendo fantasma, né? Não temais, sou eu, Jesus. Não tema, irmãos, o Senhor continua fiel, Deus é fiel, Ele cuida dos seus. Se você realmente se deu para Jesus e Jesus agora toma conta da sua vida, creia que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Nada acontece por acaso em nossas vidas, nada. Mesmo coisas boas ou coisas ruins, nada acontece por acaso. O Senhor continua no controle. Então, o Espírito Santo, ele quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja, conforme a palavra de Deus. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não veio de Jesus, veio do Pai. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, é o Deus triuno, e eles querem edificar. Jesus quer edificar a sua igreja, e Ele está trabalhando isso através das nossas vidas, através da sua vida e através da vida dos irmãos. Então nós temos que dar essa oportunidade, legitimizar que Jesus entre lá no quartinho da sua vida que está bagunçado. Aquele quartinho bagunçado da sua vida, Jesus quer entrar lá e edificar e continuar edificando. Então assim, Mateus 16, 18 diz: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vai prevalecer, irmãos, por mais que pareça que sim, não vai prevalecer. Antes da cruz, acreditava-se que a glória de Deus só podia habitar no templo, mas Paulo agora vem nos ensinar em Efésios 2 e 22, né? Que a igreja composta pelo povo de Deus está se tornando a nova residência de Deus. A obra de construção ainda não está concluída, ela só vai se concluir quando toda a igreja se reunir no céu. E aí por isso é descrita ao mesmo tempo como realidade presente e alvo futuro. A casa de Deus cresce, irmãos, através da inclusão e integração contínua de pessoas, como pedras vivas, né? 1 Pedro 2 e 5. A casa também é um templo, porque Deus mesmo vive nesse novo edifício feito de pessoas. É maravilhoso, irmão, nós temos que cada vez mais dar valor, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, irmãos, e muitas pessoas esquecem desse detalhe. Acha que a vida é só dela, e esquece, só lembra de Jesus quando precisa, né? Quentinho na hora, eu falo que é um drive-thru, né? Só lembra de Jesus que é o lanchinho na hora. Senhor, estou precisando disso, Senhor, estou precisando daquilo. E esquece que quem é o Senhor é Ele, e nós somos propriedade de Jesus. Nós temos que tomar cuidado com isso. O item B do tópico 1 fala também que o Espírito Santo, ele quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. E o que é reverência? Reverência nada mais é do que uma veneração, um respeito pelas coisas consideradas sagradas. Estamos percebendo que nós estamos vendo muitos cristãos perdendo a reverência, irmãos, e o Espírito Santo quer nos ensinar a ter reverência. Profundo respeito e atitude de humildade por alguém ou algo que apresenta qualidade e virtudes. É reveneração, veneração. Então em Efésios 2:22, que eu já citei, né, nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada do Deus vivo.
E em Salmo 89 diz assim: os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos que rodeiam o seu trono. Então, irmãos, nós temos que realmente dar espaço para que o Espírito Santo possa nos ensinar a ter reverência, nos ensinar a obedecer a palavra de Deus e nos orientar como obedecer a Cristo, como realmente colocar as nossas vidas no altar. E o último item aqui do tópico 1 diz: o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é um instrumento de ação de Deus aqui na terra. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Como isso? Enviando anjos? Não, através de nós, igreja de Jesus. Então nós temos que cada vez mais, além de ser edificados, nos colocar nas mãos de Deus, para que Ele nos use para demonstrar a toda a humanidade a graça e o poder e a sabedoria de Deus. Deus quer te usar, irmão. Deixa Deus te usar, como diz alguns irmãos, né? Deixa Deus te usar. Medita, prega o Evangelho, fale de Jesus, mostre através da sua própria vida, né, que você é luz do mundo e sal da terra. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Então, irmãos, nós temos que seguir esse caminho. E é uma coisa importante, né? Muitas coisas nós não conseguimos entender, nós não conseguimos ter força para fazer, não vamos conseguir. E aí a gente tem que lembrar de algumas orientações divinas. Tem uns versículos muito interessantes, né? Por exemplo, para Zorobabel, que ele tinha muita competência, muita força no seu próprio braço, ele teve várias dificuldades. Eu não vou entrar em detalhes, porque os outros professores vão falar sobre isso. Mas olha o que Deus fala através de Zacarias, né? O profeta Zacarias, em capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó: e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: olha, Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus manda, né, o profeta Zacarias dar uma orientação para Zorobabel. Ele estava começando a ficar frustrado pelas dificuldades. E aí Deus fala para ele: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deus tem o poder de fazer as coisas, irmãos. Não se precipite, não queira pegar as pessoas no pescoço, não. Ele vai cuidar, nem por força, nem por violência, pelo Espírito de Deus. Aí você fala assim: ah, mas isso é doutrina, irmão Silvio? Olha só o que o Novo Testamento fala sobre isso. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, diz assim, ó: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, irmãos, o poder emana de Deus. Vamos confiar mais em Deus, vamos realmente buscar mais a Deus. A igreja precisa realmente utilizar uma ferramenta poderosíssima, que é a oração, que é a fé, a confiança no nosso Deus. Nós temos que seguir isso aí. E para finalizar, um pouquinho do tópico 2, quando eles estavam ali fazendo os alicerces do templo, né, Zorobabel e os irmãos judeus ali, toda a igreja construindo ali, eles começaram a encontrar oposição dos samaritanos. Os irmãos lembram quem eram os samaritanos? Samaritanos eram um povo pagão que estava ali, que se dizia crente, que se dizia que adorava o Deus de Israel, mas também adorava outros deuses, sabe? Era um povo que adorava, o Deus de Israel era um mais um no meio deles lá. Então o que acontecia? Mas por que isso, irmão Senhor? Porque os samaritanos eram descendentes, né, da miscigenação entre judeus e outros povos, né? Quando eles foram, os assírios dominaram ali a Samaria, né, a região do norte ali,
em vez de eles levar todo mundo cativo, eles levaram só uma parte e trouxeram povos de outras regiões para habitar ali em Samaria. E esses povos, durante várias vezes, acho que umas 3 gerações, se não me falha a memória, estavam ali, e aí cresciam os filhos, tudo miscigenados, né? E esses filhos miscigenados adoravam qualquer Deus, e aí o Deus de Israel era mais um. Então é para vocês entenderem que esse problema foi até a época de Jesus, irmãos. Na época de Jesus, os judeus não gostavam do samaritano por causa dessa miscigenação, né? Então, terminando aqui, 2 minutinhos, essa parte de samaritanos misturados ali na região, quando os judeus voltam para reconstruir, eles se ofereceram: não, eu vou, estou aqui para ajudar, eu vou ajudar. E aí Zorobabel: não queremos a ajuda de vocês. E aí, quando ele nega a ajuda dos samaritanos, aí começa a oposição. Amém, irmãos? Eu vou deixar agora para os nossos professores. O Samuel vai estar dando continuidade aí à oposição, né, da construção, o que aconteceu, ok? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Se tiverem pergunta, por favor, escreva aí no Facebook, que a gente responde. Amém? Deus abençoe a todos, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, nós acabamos de ouvir primeiro e segundo tópico dessa escola bíblica. Não saia daí. Deixa eu dar uma notícia para você que acabou de entrar nessa live agora, e também para os nossos irmãos aqui presentes. No final dessa EBD, desta transmissão, nós estaremos sabendo quem foi o ganhador ou a ganhadora desse super livro. Para quem não conhece, a escritora Joyce Meyer, né, é uma das mais renomadas escritoras. Esse livro aqui já foi vendido mais de 3 milhões de cópias. Então, para isso, você tem que comentar: eu amo a EBD, e não sair daí, e acompanhar até o final. Nossos irmãos aqui presentes, com certeza, vai estar com a gente aqui até o final. Amém? Nesse momento nós estaremos ouvindo o terceiro tópico dessa EBD. Com você, Samuel. Amém? Gostaria de saudar também a todos com a paz do Senhor. É motivo de alegria estar junto com os irmãos mais uma vez. Também com os irmãos aí que acompanham através do Facebook. Um abraço a alguns irmãos de Pernambuco, aí meu pai, minha família que também está acompanhando. Que Deus abençoe vocês. Não quero me estender muito, pois meu tópico é um pouco curto. E falar aqui do tópico 3, onde como se explica essa falta de resistência dos judeus às provocações, não é, dos samaritanos e daqueles povos que junto com eles estavam, né? Em especial os samaritanos, né? Pois eles pediram para participar, para ajudar na construção, e devido à nega de Zorobabel, eles entraram com uma carta, escreveram a carta, a gente vê isso em capítulo 4 de Esdras, ao rei, e ao rei Artaxerxes ele permitiu que aquela construção fosse pausada ali, né? Então, a gente vê aqui o versículo 23 e 24 de Esdras, que ele diz que, então, depois da cópia da carta do rei Artaxerxes, se leu perante Reum,
e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros. Apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então, a resistência, ela não ficou apenas no âmbito administrativo, né? Após a escrita da carta, diz que eles resistiram com força e com violência. Então, com certeza, houve algum tipo de guerra, né, de algum conflito armado, né, que forçaram e impediram a construção ali, né, a reconstrução em Jerusalém. Então, como o Silvio lembrou aqui, né, que os samaritanos, eles estavam há muitos anos já, mais de um século já cativos ali. Então, aquele povo tinha sido misturado e não carregava mais, né, em suas origens um povo 100% judeu, né, 100% hebreu. Quando Ciro ordena que o povo de Israel retorne à terra, e aquela geração de 70 anos que se passou de cativeiro, alguns eram de idade mais avançada e alguns da nova geração. E quando eles se encontram ali em Jerusalém, aqueles samaritanos eram completamente estranhos a ele. Não era um povo que eles conheciam, né, que fazia parte da geração anterior dos seus avós e dos seus pais. Então, os samaritanos pedem para participar, e Zorobabel dá nega, até porque os levitas tinham a prioridade na reconstrução do templo. Então, nós vemos aqui que, a princípio, houve essa relutância por causa disso, e aí os samaritanos escrevem carta ao rei persa, né, que da época parecia ser o Artaxerxes, e ele ordena que a construção pare. E não há, da parte dos judeus, nenhum pedido, nenhuma explicação, nenhum pedido de solução ao rei persa, né, daquela época, para que pudesse continuar. Então, eles simplesmente param de construir. Então, eles podiam ter recorrido ao decreto de Ciro, não é, que determinou e orientou que aquela construção fosse feita. Inclusive, Ciro ele doa, né, recursos de tesouros de prata e ouro para a construção de Jerusalém. Quando, 15 anos mais tarde, né, aproximadamente, Dario ele ordena que a construção retorne, a gente vemos isso aqui, no capítulo 5 em diante. Dario ordena que retorne, ele recorre exatamente ao decreto de Ciro, que tinha sido feito anteriormente, e esse decreto estava autorizando e ordenando até a construção. Então, os judeus podiam ter recorrido a esse recurso, não é, ao rei, para que a construção continuasse, mas eles não fizeram isso. E a outra parte que os judeus podiam também ter recorrido era ao Senhor Deus dos céus, né? Tendo, por exemplo, a história do povo hebreu, que sempre em situações de conflito, de guerra, eles recorriam a Deus. Tendo este exemplo, eles podiam também ter recorrido a Deus, não é? Mas a gente lembra que era uma geração que ainda não haviam conhecido, talvez, o poder de Deus. Eles tinham sido, em sua grande maioria, criados no cativeiro, às margens do rio Quebar, como Ezequiel. E eles talvez não conhecessem de forma prática o poder de Deus, mas ouviam falar. De maneira que as histórias que seus pais contavam e alguns pergaminhos e livros que já estavam escritos era que alimentava a fé daquele povo. Então, quando eles retornam a Jerusalém, né, que eles chegam na cidade e recebem a ordenança de reconstruir a cidade, de reconstruir o templo, então eles fazem aquilo com base na esperança de que aquilo que eles haviam ouvido e aprendido, mas ainda não haviam experimentado o poder de Deus, não é? Então aquela geração ainda não havia aprendido a confiar no Senhor, a esperar em Deus. De maneira que nós vemos lá em Zacarias até Deus falando a Zorobabel que não confiasse na força do seu braço. Zacarias capítulo 4, versículo 6, diz: E falou
E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, 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 graça a ela. Então, houve no início uma resistência, sim, né? Mas essa resistência logo cessou, pois eles voltaram a construir suas próprias casas, e o pastor Cariús vai comentar mais adiante sobre isso. Então, Zorobabel recruta algumas pessoas para fazerem resistência pela força do seu braço, né? E começaram a entrar em conflito direto ali com os samaritanos. De maneira que, alguns tempos depois, né, aproximadamente 15 anos depois, Deus chama Zacarias e Ageu e lembra a Zorobabel, que quero lembrar aos irmãos que era o líder político daquela época, que não era pela força, não era pela violência, mas eles precisavam aprender a confiar em Deus, porque Deus tinha a resposta e a solução para ele. De maneira que Zacarias deixa claro que ninguém resistiria diante de Zorobabel se Deus estivesse na frente. Então, a característica mais forte da vitória do cristão é quando Deus se coloca em sua frente. De maneira que Deus orienta a Zorobabel, né? Confia em mim, não na força do seu braço, não pela violência, mas pelo Espírito Santo. E é assim que o cristão tem que ser guiado, pelo Espírito Santo. Então Deus deixa essa orientação a Zorobabel, e também a Josué, que era o sumo sacerdote daquela época, né? Também lá em Zacarias, Deus diz a Josué, que capítulo 3, versículo 3, que seus vestidos estavam sujos, diante do anjo. E falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-me estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Então nós vemos ali também o sumo sacerdote e os sacerdotes que com ele estavam nessa visão de Zacarias com as vestes sujas de sangue, de maneira que ainda não estavam prontos e capacitados com toda a autoridade espiritual para dar continuidade àquela obra. De maneira que nós vemos ali dois grandes problemas: o líder político da época, que era o Zorobabel, e Josué, como sumo sacerdote. Ambos precisavam se consertar diante de Deus, precisavam confiar mais em Deus, precisavam limpar suas vestes, precisavam experimentar, estar mais próximo de Deus, e não só de histórias, de experiência que seus pais e avós contavam, não apenas pelos escritos que ali estavam, mas eles precisavam aprender a confiar em Deus. De maneira que a promessa que Deus faz aqui em Zacarias a Josué é que faria vir seu servo o renovo, e ele tiraria toda iniquidade desta terra um dia. De maneira que a promessa da vinda de Jesus Cristo que Deus faz a Josué, a Zorobabel, ao povo, é que naquele momento eles precisavam aprender a confiar em Deus, até o dia em que Jesus Cristo viesse à terra e definitivamente acabaria e liquidaria com todas as guerras e as aflições. Então, esta é a orientação de Deus para o seu povo: aprender a confiar nele, depositar a sua fé, a sua esperança nele, de maneira que tudo aquilo que para a gente não é mais para a gente é impossível, para Deus nada é impossível. Então fica esta palavra, e este ensinamento da parte de Deus para nossas vidas. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus,
chegamos aí mais um final do terceiro tópico. Nesse momento, eu quero te avisar que você que está chegando agora, não esqueça de comentar nessa live, nessa transmissão, Eu Amo a EBD. Nós estaremos no final anunciando quem foi o ganhador ou a ganhadora, presente ou online, ganhador desse super livro que está aqui na minha mão, dessa escritora Josemeia. Muitos conhecem, uma escritora renomada, e nós vamos ver quem foi esse ganhador ou ganhadora desse super livro, amém? Nesse momento, pastor Cariús vai estar ministrando o quarto tópico e o final dessa ministração da EBD, amém? Com você, pastor Cariús. Irmãos, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esse privilégio que Ele nos concede de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, onde continuamos de maneira contínua e permanente, crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor. A lição, então, como estamos ministrando, fala sobre a construção do templo, que encontrou uma oposição. É necessário a gente realizar algumas colocações, como já foi feito pelos professores que me antecederam, que a reconstrução, a reedificação do templo era projeto de Deus. Nunca se esqueça disso. E apesar de ser projeto de Deus, não deixou de ter oposição. Por que eu digo isso? Porque todas as vezes e todas as situações, circunstâncias que nos envolvemos, Deus é conosco, mas não deixamos de ter adversário. Oposição quer dizer exatamente isso. Quer dizer um impedimento, quer dizer uma resistência, quer dizer um obstáculo. Aquilo que eu e você desejamos realizar e por vezes, não em todas as vezes, é projeto de Deus. E se é projeto de Deus, persevere, porque Deus vai concluir essa obra. O tópico de número 4, que é o tópico que me foi colocado aqui para poder explanar, ele fala da reação dos samaritanos. Como eles reagiram quando eles foram bem-sucedidos nessa oposição. Eles reagiram, eles se oporam e tiveram uma reação. E essa reação nada mais foi do que trazer alegria ao coração deles. Mas de início eu quero deixar aqui claro para você, na lição de hoje, que a alegria do ímpio é passageira, ela é breve, ela é temporária, porque a alegria do justo, ela é permanente e é eterna. O primeiro ponto aqui que fala do quarto tópico da lição, fala sobre a tristeza dos judeus. Eles voltaram do cativeiro sob a ordem dos reis dominantes da época, dos monarcas dominantes da época, do império que dominava o mundo, para reedificar, para reestruturar o templo, o altar e a cidade com seus muros. Mas encontraram oposição. A primeira oposição que encontraram, aprenda nesta manhã,
os adversários tentaram de fora para dentro, mas não conseguiram. Aí eles se tentaram infiltrar dentro, fizeram uma proposta aos samaritanos: nós servimos o mesmo Deus que vocês, nós queremos reedificar junto com vocês, porque o adversário, quando ele não pode ir de fora para dentro, Milton, ele tenta se infiltrar dentro. Procure então a vigilância em que Deus nos propõe a estarmos continuamente em nossas vidas. Você está atento a isto. Aí você me pergunta: mas irmão Cariús, como é que eu posso saber se infiltrou dentro? Você tem uma pessoa muito especial que não anda contigo, ela está em você, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo do Senhor, ele vai te dar o discernimento necessário à minha e à tua vida, dizendo: aquele que se infiltrou dentro para paralisar a obra que Deus tem para mim e para você. Eles tentaram se infiltrar dentro, mas não conseguiram oposição. Então eles foram fazer aquilo que fizeram, que já foi explanado aqui, e escreveram editos ao rei. E o rei, então, observando essa situação, trouxe um edito que paralisou aquela obra. E aquilo trouxe tristeza ao coração dos judeus. Por que tristeza? Porque eles sabiam que aquilo ali era algo de Deus. Eles sabiam que aquilo era projeto de Deus. Mas ao ter aquela obra parada, temporária e provisoriamente, eles olharam para as circunstâncias momentâneas, mas não olharam para Deus, aquele que tinha prometido. E por vezes, e por muitas vezes, é esse o comportamento que temos diante das dificuldades. O irmão Silvio, no primeiro tópico que ele estava colocando aqui, ele falava exatamente sobre isso. O momento em que passamos, que não é um momento local, é um momento mundial, aonde os cristãos, onde quer que estejam, estão sendo aí, neste momento, testados em si mesmo, porque Deus não prova ninguém, você está testando a si mesmo, daquilo que está dentro do teu coração. O que é que está dominando a tua vida? Será que você olha somente para as circunstâncias externas, ou você olha para o Deus que tem o controle sobre todas as coisas, o que tem o domínio, está dizendo: ei, permaneça, persevere, vá em frente, não deixe o seu coração desanimar, não deixe a tristeza entrar no seu coração pela circunstância em que você vive nesse momento, afetado por esse contexto em que vivemos no mundo inteiro. Mas é necessário que você permaneça perseverando e, principalmente, confiando em Deus Todo-Poderoso, que é capaz de inverter essa circunstância e tornar algo muito bom em tua vida. Os chineses, de onde vem essa situação que estamos vivendo, eles já sempre dizem, que toda crise é uma oportunidade. Se você tirar o S da crise, vai ficar CRI, É uma oportunidade que você tem de fazer algo diferente. Nessa diferença, você sair dela muito melhor do que aquilo que você entrou. Os judeus deixaram se entristecer porque olharam apenas para o momento em que viviam, mas não procuraram saber da parte de Deus aquilo que viria para eles num futuro muito próximo. E aí essa tristeza fez com que os samaritanos, que eram os adversários que estavam se opondo naquele momento, se alegrassem. Aprenda uma coisa que eu vou te falar esta manhã, de acordo com a nossa lição. A obra da reconstrução que estavam fazendo do templo, os alicerces que estavam ali sendo colocados, ficou parada por 15 anos e 8 meses, quase 16 anos. Ficou paralisado. E aí o que aconteceu? Durante esse período, eles se acomodaram. Durante esse período, eles olharam para dentro de si e passaram a se preocupar muito mais com eles do que com as coisas de Deus. E isso fez com que os samaritanos se alegrassem.
Mas como eu disse logo no início da explanação desse tópico, a alegria do meu e do teu adversário, ela é sempre passageira e temporária. Porque você vai ver dentro da Bíblia, e a lição fala sobre isso, pelo menos 2 exemplos clássicos aqui. Ela fala sobre Sansão, lembra Sansão? Um príncipe dos judeus, né? E ele foi transformado em palhaço dos filisteus. Mas diz a Bíblia que aquele período em que ele passou de sofrimento pela condição que ele mesmo deixou se impor, pela decisão em que ele deu aos seus próprios inimigos, o que aconteceu? No final diz a Bíblia que Sansão matou mais na sua morte do que em toda a sua existência. Os ímpios se alegram temporariamente, mas Deus tem vitória e vitória grande para as nossas vidas. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia aqui, outro exemplo citado na lição, que ele fala, né? Quando foi traído por Judas, e aí inventaram uma mentira, dizendo que se o túmulo estava vazio, é porque os discípulos dele roubaram aquele corpo. Mas eu e você somos testemunhas vivas de que a vitória de Jesus na cruz do Calvário foi muito maior do que ele, quando o período da sua existência, todo o seu ministério, mais conquistou ele após a sua morte e ressurreição do que a permanência dele nos 3 anos e meio do seu ministério. O ímpio, a alegria dele é sempre passageira, mas a do cristão, ela é permanente e eterna, se a tua alegria estiver sempre firmada em Deus. E o terceiro e último tópico aqui, desse 4º ponto da nossa lição, que fala da reação dos samaritanos, ele vem bem de encontro ao momento que estamos vivendo. Esse tópico, ele fala sobre o desânimo dos judeus. Aquilo que os adversários conseguiram fazer, que era impedir a reconstrução do templo, trouxe um desânimo, trouxe uma inquietação aos judeus que estavam ali naquele projeto. O desânimo é uma das principais armas que o meu e o teu adversário tem feito no meio de nós. Pessoas desanimam muito fácil. Vivemos em uma época, né, onde essa geração mais estudada do planeta, que é os millennials, né, e aqui tem alguns representantes deles, alguns bons representantes deles. Essa geração mais estudada do planeta é a geração do tudo muito rápido, né? Tudo não é para amanhã, não é para ontem, já foi, já aconteceu. É uma geração que faz as coisas acontecerem com muita facilidade. E isso faz com que eles, culturalmente, no sentido comportamental, sejam pessoas que não têm uma expectativa de esperar, continuamente permanecendo, realizando aquilo que é necessário para que no tempo de Deus, aquilo que se espera se manifeste em suas vidas. Não sei se o irmão Silvio falou aqui, mas ali quando estávamos sentados, ele estava falando sobre a fé, né? Aonde, parafraseando Hebreus 11:1, na verdade é o trazer à existência aquilo que não existe, mas como se já existisse. Ou seja, eu tenho que esperar a frutificação da parte de Deus na minha vida, a manifestação daquilo que eu espero que aconteça. Porque se for projeto dele para mim, com certeza aquilo vai acontecer, se eu não trouxer impedimento para que isso se manifeste em minha vida, porque eu mesmo posso ser o maior impedimento disso. O desânimo fez com que eles se acomodassem. E nessa acomodação, eles foram se adaptando. Essa adaptação é fruto do ser humano. O ser humano se adapta a qualquer situação e circunstância que se impõe à vida dele.
E você vai se adaptando. Vem um problema, você enfrenta ele momentaneamente, provisoriamente. Depois você vai se acostumando com ele e ele vai fazendo parte da sua vida. Muitas pessoas nesse momento que estamos vivendo estão fazendo isso. Estão se acomodando. Estão retrocedendo daquilo em que Deus os colocou. O maior feito do nosso adversário é ele, na verdade, conseguir nos tirar aonde Deus nos colocou. Porque nós, como cristãos, fomos já posicionados por Deus. E nessa posição nós temos que nos aperfeiçoar adiante. Mas o que acontece com muitos cristãos é que, em vez de aperfeiçoamento, eles vão se desaperfeiçoando e retrocedendo. Em vez de conquistar cada dia mais, vão sendo conquistados pelo adversário. E nesse desânimo, nessa acomodação, nessa arma maligna, eles pensaram que o projeto da reconstrução, da reedificação, não era projeto de Deus. Não era a vontade de Deus para aquele tempo em suas vidas. E aí o que eles fazem? Eles vão se dedicar às seus próprios interesses. Vão reedificar as suas casas, vão reconstruí-las, vão fazer com que elas fiquem mais aperfeiçoadas e melhores, e deixaram de lado o templo de Deus. Aí vem o profeta Ageu e os confronta, para que eles pudessem se voltar novamente para o Senhor. A próxima lição, você vai ter a oportunidade de ver o reavivamento da parte de Deus, quando Deus intervém na história. Esse é um dos principais papéis do nosso Deus, é de intervir na história para reconstruí-la, para chegar a um final aonde eu e você desejamos estar. Que essa lição de hoje ela venha trazer ao nosso coração aquilo que vivenciamos no contexto das nossas vidas atuais, sabendo que tudo que é de Deus, você vai ter oposição, você vai encontrar adversários, mas não se deixe desanimar, não deixe o desânimo tomar conta da tua vida. Levante-se, porque o Espírito Santo de Deus é contigo. E a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Você tem uma recompensa. Firme-se nela, permaneça, persevere, porque aquilo que há de vir virá e não tardará. Que Deus em Cristo continue os abençoando. Chegamos então, mais um final da ministração dos tópicos, mas ainda não finalizamos. Nós vamos ter agora uma novidade, mais uma novidade, vai ter algumas perguntas pelos nossos jovens, eles vão escolher os professores, tá? Dentro do nosso tempo, tá? Em seguida, o pastor Ednei aqui vai dar alguns avisos aos nossos irmãos presentes, online. Em seguida, nós vamos finalizar com louvor o nosso irmão Abias, onde nós estaremos divulgando o ganhador ou a ganhadora, presente ou online, do super livro que nós anunciamos. Agora nós vamos ter uma pergunta pela nossa aluna Andressa. É com você, Andressa. Pode escolher aí o seu professor. Bom dia. Eu vou falar a pergunta para o professor Silvio. E a pergunta é: de qual forma foi celebrado o lançamento dos alicerces do templo?
Amém. Ótima pergunta. Realmente eles fizeram uma solenidade com muitos cânticos e louvores, adoraram o nosso Deus, louvaram o nosso Deus, entoaram hinos, né, salmos com os corais, e os sacerdotes e levitas devidamente arrumados, vestidos, né, entoaram suas trombetas, os seus símbolos e adoraram o Senhor. E como eu comentei, né, os antigos choraram muito e os mais novos gritavam, de tal forma que de longe eles ouviam essa alegria, né, essa solenidade, essa emoção do lançamento dos alicerces do novo templo, do segundo templo. Amém. Satisfeito, Andressa? Amém? Agora nós vamos ouvir uma outra pergunta pela nossa aluna Graciane. Graciane vai ter essa oportunidade, escolhe aí o seu professor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A minha pergunta será para o professor Samuel. Como saber quando devemos aceitar ou não a ajuda dos que não professam a nossa fé? Graciane, a ajuda daqueles que não professam a nossa fé é bem-vinda desde que bem intencionada, né? Deus usa pessoas fora do povo de Israel, né, extra-hebreu, para ajudar. Nós vemos lá no Velho Testamento o Egito foi usado por Deus para suprir a hora da fome. As ofertas de Cornélio, a ajuda de Cornélio também foram recebidas nos céus, né, as esmolas, de maneira que aquele que está bem intencionado em nos ajudar, em ajudar o povo de Deus, é muito bem-vindo. O que acontece especificamente nessa situação de Zorobabel é que, naquela época lá, os samaritanos e os outros povos que estavam lá tinham clara intenção de oprimir e impedir a construção. Já no início do livro do Esdras lá, nós já vemos no início do capítulo 4, ele falando que eles já estavam oprimindo, já estavam inquietando e impedindo a construção. Então, aquilo que houve mais adiante foi apenas a formalização daquilo que já vinha acontecendo entre aqueles mínimos conflitos entre eles. Então, especificamente naquela situação, Zorobabel negou a ajuda porque conhecia as intenções dos seus vizinhos ali, mas aqueles que não professam nossa fé, a ajuda é bem-vinda porque Deus, Ele orienta e guia as pessoas para nos ajudar na nossa caminhada, né, na nossa fé. Então, espero que tenha respondido aí a sua pergunta. Amém. Satisfeito então, Graciane? Tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje com mais conhecimento. Por isso que nós estamos hoje usando aqui as nossas jovens, até porque a lição desse trimestre, ela atinge, ela abrange jovens e adultos. E agora, finalizando as perguntas com a nossa aluna Vânia. Wanda, desculpa. Vou responder no lugar da Vânia. Paz do Senhor. A minha pergunta vai para o professor Cariús. Professor, qual deveria ter sido a postura dos judeus diante da oposição? E como devemos aplicar para as oposições que a gente recebe pessoalmente nos dias de hoje? A semelhança dos dias de hoje, naquela época, os judeus que estavam naquele projeto, eles estavam ali primeiro, sobre a ordem de Deus. Aquilo era projeto de Deus, a reedificação do templo, do altar e da cidade com suas muralhas era a ordem de Deus. Segundo, eles tinham também sobre eles as ordens do monarca dominante da época. E terceiro, eles também tinham a seu favor as profecias, ou seja, os profetas que estavam ao seu lado, os animando e se esforçando para que eles pudessem completar aquela obra. Mas, infelizmente, eles não olharam para isso, eles se recorreram humanamente à sua própria visão e no temor e no medo acabaram paralisando a reconstrução da obra. A semelhança de hoje, nós, por vezes, como eu disse aqui na ministração, fazemos as mesmas coisas.
paralisamos algo da parte de Deus em nossas vidas por causa do medo, por causa da oposição em que o adversário coloca em nossas vidas. Mas Deus requer de cada um de nós que nós vençamos o medo. O medo faz parte da nossa psique, mas vencer o medo é algo que Deus requer de nós. Que nós possamos vencer, passar por cima, perseverar, permanecer. E nessa permanência sabemos que Deus é quem pelejará por nós e com nós. Essa é a posição que nós, como cristãos, temos que ter diante de circunstâncias adversas, de oposições, de adversários que possam se levantar e se opor contra as nossas vidas, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém. Amém, Ivana? Graças a Deus. Meus irmãos, estamos chegando no final dessa live, dessa transmissão da nossa escola bíblica dominical, no nosso templo sede em Taubaté. E agora nós vamos ouvir o pastor Ednei, nosso co-pastor aqui vai dar alguns avisos. E em seguida, nosso irmão Abias estará fazendo um louvor, onde nós vamos anunciar o ganhador e a ganhadora presente ou online desse super livro que nós anunciamos. Muito bem, queridos, que aula maravilhosa, né? Eu estava sentado ali e eu creio que Deus falou poderosamente aos nossos corações. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus não vai falar de outra maneira a não ser pela palavra, irmãos. Que coisa linda foi a mensagem de Deus. Tem muitas pessoas, infelizmente, procurando outros lugares para ouvir, dizendo que Deus não fala. Mas o problema não é que Deus não fala, o problema é que o ouvido não está aberto para ouvir. Aí até comentei aí, Carius, nos comentários, vale a pena assistir de novo essa aula, irmãos. Compartilhe com os irmãos que não tiveram oportunidade de ouvir. Ou se você não prestou muito bem atenção, assista de novo, porque foi tremendo o que Deus falou. Estamos vivendo um tempo em que essa lição veio cair como luva, irmãos, como luva para a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Parabéns, professores. Deus abençoe a vida de vocês. Continue usando de maneira poderosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ter o nosso culto presencial às 19 horas. Convidamos a todos, né? Nós temos várias pessoas que já se inscreveram. E se você não conseguir se inscrever, não tem problema, venha a si mesmo. Nós temos bastante lugar, temos bastante vaga. Hoje estará ministrando nosso presbítero, irmão Dominguinhos, ministro dessa igreja. Estamos revezando entre os nossos próprios ministros aqui, né, para que eles possam estar edificando a igreja através da palavra. E a nossa igreja continua, irmão, a todo vapor. Nós temos um trabalho espetacular na área da assistência social. Nós fizemos uma parceria com a Funvic e nós estamos tendo condições de assistir todos os irmãos que estão necessitados, irmãos que são desta igreja e alguns que são do campo. Então, graças a Deus pelo irmão Ivair, irmã Rose, os irmãos que ajudam. E também a igreja continua com o projeto Mãos que Alimentam. Eu vou pedir para o Júnior, que está representando, você vem aqui, fica aí no púlpito da frente. Vou pedir para o Rogério levar um microfone para você. Aí o Júnior vai falar rapidinho, irmão, sobre o projeto Mãos que Alimentam. Porque é um projeto que está funcionando muito.
nós estamos ajudando pessoas através da assistência social, mas o evangelho está sendo pregado, irmão, de forma assim espetacular. Gostaríamos de ter tempo para contar as experiências que os nossos irmãos estão vivendo nesse trabalho de segunda-feira. Vou pedir para o irmão Anderson levar ali para o Júnior. Alô. Graça e paz, irmãos. Eu queria falar um pouquinho do projeto. A gente montou, está comercializando algumas camisetas do projeto para ajudar na manutenção da obra, né, do projeto. Então, a gente tem feito esse trabalho nas segundas-feiras, aqui na porta da igreja e também dentro do hospital. A gente tem entregue mais de 150 marmitex a cada segunda-feira. Então, para a gente poder, né, continuar com a obra, a gente mandou fazer uma camiseta de qualidade, uma camiseta bonita, para poder estar comercializando. Então, os irmãos, a gente está com uma banca montada aqui na porta da igreja. Quem quiser colaborar com o projeto, vai estar ajudando, né, não só na parte social da igreja, como também para que a gente possa continuar mantendo o projeto. O custo é R$25 a camiseta. E quem tiver online também, irmãos, que tiver interesse, pode deixar o nome aí, o tamanho, tem várias cores e tamanho. E a gente vai estar também à noite na igreja montando aqui para o projeto. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Estamos finalizando praticamente essa escola bíblica. Nesse momento, enquanto nosso irmão Abias, só um minutinho, Abias vai louvar o Senhor com solo, nós vamos, os irmãos que trouxeram a sua oferta, o seu compromisso com a obra de Deus, o seu dízimo, por favor, nós vamos pedir um ou dois dos nossos diáconos aqui presentes que recolhem, amém? Os irmãos podem ficar nos seus lugares, como estão, tá? E nesse momento, enquanto os irmãos estão, nossos diáconos estão se planejando, nós vamos anunciar então o ganhador para a gente ganhar tempo, para a gente finalizar com o louvor do irmão Abias, mas antes nós vamos anunciar o ganhador, presente ou online, e nós vamos, se for presente, nós vamos chamar o nosso ganhador aqui juntamente, aqui no púlpito, e eu vou dar a missão, caso ele estiver presente, para o pastor Cariús, para estar entregando, pastor, esse super livro que nós anunciamos, e se for online, o pastor Cariús também vai dar os seus agradecimentos a esse ganhador ou essa ganhadora, amém? Vamos ver então quem foi o novo ganhador desse domingo. Vamos lá. O ganhador está presente. Foi um ganhador, está presente mais uma vez. Domingo passado, nós tivemos uma ganhadora, também presente na EBD. E nesse domingo ele também está presente. Foi o nosso irmão, foi um diácono, Anderson. Cadê o Anderson? Anderson Gomes, vem aqui, Anderson, sobe aqui nesse púlpito, meu amado. O pastor Cariús vai ter a honra. E como que nós vamos receber esse irmão ganhador, irmão? Com a salva de palmas, vamos? O livro da Joyce Meyer, né? É um best-seller, fala sobre o campo de batalha que é a nossa mente. Salomão nos fala que, sobretudo, guarde o quê? O seu coração, porque dele procede as saídas para a tua vida. O teu coração é a tua mente, a sede dos teus pensamentos, sentimentos e emoções. Guarde ele, trabalhe ele, que a sua vida vai ter grandes conquistas e realizações. Que Deus possa te abençoar grandemente na leitura e prática desse livro. Deus abençoe. Parabéns. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Cariús, que Deus abençoe a sua vida. Nosso aluno, diácono, cooperador, Anderson.
Amém. Abias, com você. Enquanto o nosso irmão Abias está, antes de você começar, irmão Abias, eu quero fazer uns agradecimentos aqui. Os nossos professores, o irmão Abias vai finalizar. Professor Samuel, professor Carlos, que Deus continue abençoando vossas vidas, seu ministério, sua família. Quero agradecer a todos os nossos irmãos presentes por mais essa EBD e todos os nossos irmãos online que estiveram com a gente até agora. Que Deus recompense, abençoe a vida de vocês. Uma boa tarde de domingo, logo mais à noite, um culto online presencial de adoração ao nosso Deus. É com você, Abias.
Pai, te louvamos e agradecemos a Ti por essa manhã abençoada que Tu nos concedeste, de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Pai amado, podemos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Aqueles que aqui estiveram, os que foram alcançados